Eu queria só, antes de começar o assunto principal, Sim. pedir para colocar as imagens no ar, as imagens da matéria do Natan, colocar o GC aí, pode deixar as imagens, sem até para pular as entrevistas, só para a gente... Queria que o João fizesse uma leitura aí, dessas imagens, os nomes aí, João. Claro, aí nós temos os dois que vão liderar a transição. Coordenadores. O vice-prefeito eleito, de Teresina, Jeová Alencar, e o secretário de Planejamento, João Henrique. Mas aí, vamos lá. Foca aí, obviamente, são os nomes, aliás, de Silvio Mendes. Vamos lá. Kleber Montezuma, natural, educação, né? Sim. Marco Antônio Aires. Marco Antônio Aires também. Imagens, ao lado do Jeová. Marcos Elvas ali também? Marcos Elvas também. Candidato a prefeito de Bom Jesus. Um nome muito ligado a Silvio Mendes. Muito, de confiança. De confiança. Você vê outros nomes ali mais técnicos, né? Mas que já são figuras conhecidas das gestões tucanas em Teresina. Você vê ali... Dá para você identificar mais alguém ali? Esse aqui é o Ismael, vereador Ismael Silva, não, né? Não. Parece. Mas o vereador Ismael, inclusive, indicou uma pessoa para a equipe da transição. Indicou uma pessoa dele. Né? Foi convidado, inclusive, para compor a transição. Porque é técnico, o vereador Ismael é um técnico. Exato, né? Então, e ninguém pode negar a capacidade dele de fiscalizar. Afinal de contas, se destacou no mandato como vereador, como um dos parlamentares que mais fiscalizou ali. É o Daniel do Asfalto ali, não? É da equipe de transição também. Daniel Pereira, né? Engenheiro. Já funcionário da prefeitura, conhece muito bem, efetivo, entendeu? Coordenou a questão do asfalto no último mandato do prefeito Firmino Filho. Agora está na equipe de transição, foi candidato a vereador, teve uma votação ali, me parece que quase de 2.000 votos. E agora também compõe a equipe de transição. São nomes, como a gente disse, que tem uma certa experiência. Não falta experiência administrativa nenhuma. Não falta, são nomes técnicos, bons nomes, experientes. Né? E nós vamos aguardar aí os sinais, porque também não vai demorar muito para ter que nomear a equipe, João. Nós estamos terminando em outubro, começando em novembro. Inclusive o vice-prefeito eleito e coordenador da equipe de transição, Jeová Alencar, a reportagem está na página 3. Pode tirar aí o GC, deixar suas imagens. De hoje, do Jornal O Dia, ele comenta que o surgimento de qualquer lista com nome de prováveis secretários, ele diz que se aparecer é mera especulação, é fake news. Segundo ele, Silvio Mendes, e pelo que a gente apurou também com outras pessoas vinculadas ao próprio Silvio, por enquanto, ele está focado 100% na questão da transição para elaborar um diagnóstico correto da situação da prefeitura. A secretariado fica para um segundo momento, que não é este, enquanto a equipe de transição está, na verdade, no início dos trabalhos. Acho que a gente vai ter que aguardar mais umas 2, mas também não pode passar disso, né? 2, 3 semanas, para começar a observar, de fato, como é que vai ser a questão das nomeações para as secretarias. Você acha que o resultado da transição? Não, acho que a questão... Eu acho que o doutor Silvio já deve ter na cabeça mais ou menos os nomes, Não tenha dúvidas que está desenhado na cabeça dele. Ele pode até, em função do resultado da transição, fazer ali um deslocamento. Não, esse nome é mais... Um ajuste. Um ajuste, porque esse nome aqui vai ser mais necessário nessa área, porque está pequeno, mas assim, está desenhado na cabeça já do doutor Silvio Mendes, sem dúvida nenhuma. E a gente vai conhecer em breve os nomes. O que tem ficado claro, Douglas, só é que ele tem apostado realmente, não só no discurso, mas na prática da experiência, né? Isso tem ficado óbvio. Como ele pregou na campanha inteira. Foi uma marca, a principal marca da campanha eleitoral era a questão da experiência administrativa dele. Foi aí onde ele se segurou, vamos dizer assim, na campanha, lembrando que ele foi prefeito já por 2 vezes, saiu com uma boa avaliação, com uma boa aprovação. Então ele se apega muito à questão da experiência administrativa e pela equipe de transição que a gente observou, ele continua seguindo essa questão da experiência, não está apostando, não está fazendo apostas, pelo contrário, até porque eu entendo que o eleitor, ao optar por Silvio Mendes, já optou repassando esse recado, essa mensagem de que não é momento para inovar, não é momento para fazer apostas, é momento para, de fato, apostar naquilo que já tem um resultado, já há uma experiência, já tem um conhecimento sobre a máquina administrativa de Teresina. Bom, dessa mesma reunião, eu quero perguntar um outro assunto, que é sobre operações de crédito e empréstimos
da Prefeitura de Teresina. O secretário de Planejamento falou sobre o assunto, né, João? Falou, o atual secretário de Planejamento, né, João Henrique Souza, secretário de Planejamento da gestão de Dr. Pessoa, que coordena a equipe de transição ali, que foi indicada pelo atual prefeito. Ele comentou sobre essas questões relacionadas a empréstimos, operações de créditos. Vamos ouvi-lo, depois a gente retoma aqui avaliando. A ação faz empréstimo, né? Só não faz quando não pode. Então, dentro dessa circunstância, o prefeito que antecedeu o doutor Pessoa, o prefeito Firmino Filho, fez empréstimos na Caixa Econômica, no Banco do Brasil. Então, o doutor Pessoa também fez, né? O prefeito Silvio, no primeiro instante, não fará. Por quê? Porque a estrutura da prefeitura com relação à busca de recursos, a estrutura financeira não vai permitir, porque nós batemos no teto. Então, mas no segundo ano dele, eu tenho certeza que a estrutura financeira já estará apta a poder ser negociado algum empréstimo. Então, isso é natural. Douglas, a fala do secretário de Planejamento é uma fala que, de certa forma, acende um alerta vermelho e ajuda a mostrar como é que está a situação da Prefeitura. Porque a gente sabe que a questão das operações de crédito, a questão dos empréstimos, há, obviamente, muitas críticas, inclusive a própria sociedade vê com uma certa crítica essa questão dos empréstimos, mas é bom lembrar que é muito difícil se fazer investimento com recurso próprio, né? A gente está falando de Teresina, a gente está falando até mesmo do governo do Piauí. Você dizer hoje vai fazer investimento, boa parte dos investimentos, não estou falando tudo, que aí já é exagero mesmo, mas assim, não, boa parte, João, dos investimentos com recursos próprios, nem isso consegue. Isso não consegue, é bom lembrar que nós vivemos numa realidade onde a iniciativa privada é tímida em comparação à influência do poder público, e isso faz com que o poder público tenha que recorrer muitas vezes à questão das operações de crédito, à questão dos empréstimos, para fazer grandes investimentos, às vezes para realizar ali uma grande obra, ou para garantir muitas vezes um avanço na qualidade da prestação de algum serviço importante. É preciso que o poder público recorra a essas operações de crédito, a esses empréstimos. E a fala de João Henrique Souza, ela vai no sentido de que nesse primeiro ano, provavelmente Silvio Mendes não vai ter condições de contratar essas operações de crédito pela situação fiscal da Prefeitura. É uma fala, Douglas, que de certa forma preocupa. A gente viu nos últimos anos o Dr. Pessoa enfrentando dificuldades para ter acesso a esses recursos. Ele inclusive chegou a comentar que isso seria porque há pessoas tentando travar a liberação desses recursos lá em Brasília, mas pela própria fala de João Henrique Souza, fica muito claro que é a situação fiscal da Prefeitura que impede o município de acessar esses recursos. Essa situação fiscal, inclusive, que a gente viu logo depois da divulgação do censo, aquela confusão toda. O próprio doutor Silvio Mendes enfrentou a mesma situação e nos contou aqui o que ele fez para evitar que esse dinheiro fosse retirado. De lá para cá, não houve nenhum... O que houve, João, foi, digamos, um retorno ao patamar de repasse institucional. Sim. Mas não houve aumento e houve empréstimo e houve operação de crédito. Obviamente então, que isso compromete a capacidade de endividamento do município. Que isso vai ser relatado na transição, obviamente. Com certeza. Né? E já mostra que o cenário em que o prefeito Silvio Mendes deve assumir a prefeitura é um cenário que vai demandar uma capacidade enorme de conter despesas, de segurar um pouco a questão dos gastos, o custeio da máquina, porque a prefeitura primeiro precisa ter um equilíbrio a ponto de lá na frente optar por operações de crédito, por empréstimos para fazer investimentos. Isso ficou muito claro na gestão de Dr. Pessoa, Douglas, no caso lá do programa Lagoas do Norte, que era um programa que tinha ali etapas, né, e financiamento do Banco Mundial. Chegou num determinado momento que o Banco Mundial disse, olha, a gente não vai mais acompanhar o projeto. Acredito que isso demanda um pouco exatamente dessa natureza de má gestão que a gente observou nos últimos anos na Prefeitura de Teresina. Para retomar isso demanda tempo, demanda planejamento, demanda as condições ali técnicas de eficiência da gestão. Isso eu acho que de certa forma serve como um termômetro para a gente compreender como é que está a situação econômica da Prefeitura, a situação fiscal. O próprio secretário de Planejamento deixando bem claro que no primeiro ano de gestão de Silvio Mendes provavelmente ele não tenha acesso a essas operações de crédito por conta da situação fiscal do município. É algo para a gente acompanhar como é que vai ser o andamento, mas é uma fala que chama muita atenção. Isso, inclusive, se a gente for comparar
Douglas? Claro, realidades diferentes, mas o governo do estado sempre aposta, né, nas operações de crédito para fazer esses investimentos, para fazer construção de obras. No entanto, faz isso porque tem uma capacidade de endividamento, um equilíbrio fiscal. E há uma manutenção dessa margem sempre. Exato, né? A margem de coisa segurança. Que não aconteceu na prefeitura. Na prefeitura, quando o próprio secretário de Planejamento diz que há um certo impedimento legal para o município acessar esses recursos via operação de crédito, assunto que a gente vai acompanhar e, claro, é de todo o interesse da população, afinal de contas a gente está falando de dinheiro público que pertence ao nosso telespectador.